Dia. Aqui é de tarde, mas aí é de dia. Eu estou, em primeiro lugar, queria dizer que eu estou muito contente de, embora não possa estar aí presente, de poder falar com vocês através dessa possibilidade que a tecnologia nos dá, que é mandando um vídeo e depois podendo abrir para um debate para quem quiser fazer perguntas e ter respostas através do WhatsApp. Eu mandei um título que saiu num resumo do texto, que é Leitura, Pensamento e Palavra na Pedagogia de Paulo Freire. E mandei um resumo dizendo que eu ia tratar da leitura e da aprendizagem, do ensino-aprendizagem, à luz do pensamento de Paulo Freire, estabelecendo conexões com outros conceitos fundamentais na obra dele e na pedagogia, na prática e na teoria dele. Um é o conceito de liberdade, por exemplo, o outro é de cidadania, o outro é de conscientização, o outro é de saber, de experiência, de poder. Então, nós vamos tentar falar um pouco disso, não diretamente, mas sempre, mas às vezes indiretamente. E eu convido vocês para uma aventura. Eu vou tentar fazer uma palestra um pouco dialógica, é uma palavra-chave nos conceitos de Paulo Freire. E eu também queria fazer uma coisa dialógica com o vídeo. Como fazer para não ficar só falando eu? Aí eu tive a ideia de convidar uma ex-aluna do Instituto Latino-Americano de Berlim, que se chama Sueli Torres, e que é muito talentosa e que hoje em dia virou fotógrafa de arte. E tem fotos muito bonitas, eu acabo de ir numa exposição dessas fotos e ela está aqui me filmando, mas não quero que ela seja só um olho na câmera, embora isso ajude imensamente, mas eu a convidei para participar um pouco desse diálogo através de algumas fotos dessa exposição. Porque vocês vão ver, eu vou insistir nisso, que a leitura, que é um conceito-chave, porque se trata de fazer uma palestra numa biblioteca famosa, a maior biblioteca rural do mundo, eu acho que o conceito de leitura de Paulo Freire, já adiantando, ele não passa só por ler o texto, por ler palavras, mas ele tem, ler palavras e ler texto supõe que você e nós estejamos sempre lendo o mundo, fazendo uma leitura do mundo. Como não se faz texto só com palavra tampouco, como não se faz arte só com palavra, e como não se lê o mundo só pela boca, falando dele e ouvindo, se pode ler o mundo fotografando. E a Sueli fez fotos que vão estar aqui como exemplo, dividindo as 4 partes desta minha fala, e são fotos que estão aí de modo alusivo, são uma espécie de metáfora de alguns temas da fala. E isso é também um convite a você que vai olhar as fotos, a vocês que vão ver as fotos e escutar a minha palestra, ver a minha palestra, é um convite para vocês também interpretarem essas fotos. Já a escolha das fotos pela Sueli, por mim, mas principalmente pela Sueli, já é uma leitura da palestra, ou dos temas da palestra. Assim como as fotos em si são uma leitura do mundo, uma interpretação do mundo, uma janela que ela abre para ver o mundo. E então vocês vão abrir as suas janelas para escutar a palestra, para futuramente também ler Paulo Freire, ou reler Paulo Freire, e para ler e usufruir das belas fotos de Sueli Torres. Então, a palestra vai ter 4 partes. A primeira chama-se Por que Paulo Freire? É uma parte que historia um pouco o meu encontro, o meu diálogo com Paulo Freire, os meus diálogos, meus encontros.
A segunda parte, ela já toma um conceito-chave, que é o conceito de estudar, aprender, ensinar e aprender. Então, o conceito de estudar é chave. E a terceira parte pega alguns outros conceitos conexos com talvez uma outra frase de Paulo Freire que ilustre esses conceitos. E, finalmente, a quarta parte se chama diálogo, ensino, aprendizagem e política. E ela encerra refletindo um pouco sobre a dimensão política e atual do chamado método Paulo Freire, eu diria, do pensamento e da praxis de Paulo Freire. Então vamos começar por que Paulo Freire? E por que Paulo Freire, neste momento que nós estamos vivendo no Brasil, no momento de, eu diria, de desmonte do Brasil, tentativa de desmonte do Brasil e tentativa de desmonte da educação brasileira, a melhor que pudemos construir até aqui, com todos os defeitos que ela possa ter. E por que, dentro disso, ataques a Paulo Freire? Aí eu queria contar uma coisa rapidinho. Na época do impeachment, eu estava no Brasil e quando começaram as passeatas na Paulista, e aí, para meu espanto, eu vi cartazes, assim, as pessoas levantando, abaixo Paulo Freire. Eu falei, meu Deus do céu, o que tem a ver? Né? Por que Paulo Freire agora? Já estava ali nos autores daquele impeachment esse projeto de destruição da educação brasileira como uma educação que possibilita ao aluno pensar, desenvolver-se, ser autônomo, ou seja, a autonomia é fundamental no Paulo Freire, a liberdade para aprender e a relação não autoritária entre o educando e o educador, que o Paulo Freire dizia e escrevia que o educador educa o educando, mas o educando educa o educador. Então, esse tipo de educação não serve para uma sociedade em que os dirigentes dela, das classes que sempre foram autoritárias e que não gostam do povo, não gostam do Brasil e que só querem dinheiro, elas como podem tolerar esse tipo de educação que as pessoas vão pensar? Não pode pensar. É proibido pensar. Tem que repetir. Tem que obedecer. Tem que ter uma disciplina militar. E nós estamos hoje vivendo um projeto de militarização das escolas, por exemplo. É tudo o contrário do que o Paulo Freire propõe. Mas é curioso porque eles invertem o argumento. Então, essa escola de Paulo Freire é que doutrina, segundo eles. Essa escola, os princípios de Paulo Freire é que faz a cabeça do aluno ideológica, enquanto que eles fazem uma coisa neutra, disciplinar. Né? Isso é tudo muito falso, muito fácil de desmanchar, mas cola. E a gente tem que se perguntar por que cola. No final da palestra, eu pretendo voltar a esse assunto a partir de uma entrevista recentíssima que me chegou hoje do Clústers, que é um sociólogo espanhol, que toma esse aspecto pensando, inclusive, na informática e nos fake news, etc. Bom, mas eu volto bem ao passado. Quando eu tinha 9 anos, na década de 60, comecinho, minha irmã Leda Chiappini era professora primária e era entusiasta do projeto de nova escola, escola nova, no governo do estado de Leonel Brizola. E ela então se engajou nisso, nesse projeto de escola nova, esse projeto de escola aberta, por exemplo, como depois vão ser os CIEPs e os CELs mais tarde, uma escola que nos fins de semana ou à noite ou em alguns dias estivesse à disposição da comunidade, dos pais, para usarem a escola e trazerem a sua cultura, o seu trabalho, as suas ideias para
melhorar e desenvolver o trabalho da escola. A escola pensada como inserida num contexto e não separada do mundo. Isso, a Leda trabalhou muito nisso e uma vez ela foi para um congresso na Bahia e encontrou um jovem pedagogo chamado Paulo Freire. E ela veio encantada, ela voltou para o Rio Grande do Sul encantada e eu também fiquei encantada com a narrativa que ela fez, tanto desse projeto da escola, ela falava muito dessas coisas, quanto do pensamento, das coisas que ela tinha ouvido e lido do Paulo Freire. Eu então fiquei com isso na cabeça e no coração. E mais tarde, quando eu já estava na universidade, embora eu fosse destinada praticamente a ser advogada, porque eu falava muito, eu resolvi ser professora e fazer letras. E aí eu me especializei em várias coisas, estudei várias coisas, inclusive regionalismo gaúcho, mas essa coisa da educação, de ser professor, sempre me apaixonou. E aí eu fiz em 1977, depois de defender um doutorado em 74 sobre regionalismo no Rio Grande do Sul, eu tinha que fazer um trabalho, uma livre docência sobre Simões Lopes Neto, um precursor de Guimarães Rosa, se pode dizer, grande escritor, que também era grande palestrante e grande jornalista e grande professor. Mas eu estava querendo fazer um projeto de pós-doc na França, que era a língua que eu aprendi melhor e a cultura que eu assimilei melhor num curso de neolatinas. E eu queria ir para a França com um projeto nascido de uma paixão que não era nova, mas parecia nova, mas era velha, como eu estou mostrando para vocês, pelo menos desde os 9 anos. Então eu fui para a França com um projeto de estudar, fazer pesquisa sobre leitura de texto literário por alunos de vários níveis, primeiro, segundo, terceiro grau, na universidade inclusive, e fui assistir às aulas, e fui conversar e entrevistar professores. Essas entrevistas que eu fiz com estudantes, com alunos de primário, são muito interessantes, porque mostram, sobretudo, ela implica em recolhimento, ela implica em autoconhecimento, e os alunos franceses, as crianças, por exemplo, diziam que elas liam escondidas à noite, acendiam a luz da vela para ler, e tudo isso ao contrário da leitura programada, de leia esse livro já, ou leia esse trecho e repita e faça um resumo. Então, essa leitura tarefa, as crianças se vingavam dela lendo, e as entrevistas mostraram isso, lendo até escondido, ou um que lia atrás das estantes da biblioteca outros livros que não os que foram em sala de aula, etc. Fiz também entrevistas com os universitários e tal. E todas essas entrevistas e as minhas reflexões sobre essa pesquisa e sobre as teorias que embasavam a pesquisa estão nesse livro Invasão da Catedral. Quando o Brasil, isso foi publicado, então, no começo dos anos 80, quando coincidiu que nós estávamos criando a Associação de Professores de Língua e Literatura. E aí havia uma série de perguntas que nos perseguiam, que já me perseguia nessa pesquisa e que continuaram ativas, e a gente foi dividindo com os professores e tentando responder. O que é leitura? E a outra, como se faz a leitura na escola e fora da escola. E tudo isso, mais adiante, nós vamos retomar, um pouquinho adiante agora, na fala do próprio Paulo Freire, nos textos que ele escreve sobre isso. Mas, antes, eu queria falar que eu estudei muito Freinet, um educador francês muito conhecido, ao movimento Freinet das escolas francesas. As minhas próprias filhas eu botei numa escola Freinet, que tinha toda uma pedagogia muito individualizada e baseada no texto livre, do aluno escrever sobre as suas experiências, não sobre temas impostos de fora para dentro. Havia correspondência de aluno de escola em escola, tudo no tempo do mimeógrafo e da imprensa, mas ele usava a tecnologia que existia na década de 20
a mais avançada que existia para incorporar na sala de aula. Isso vai se ligar com o que nós vamos falar no final desta palestra, sobre a internet e tal. Mas, então, aí eu resolvi que já que estava em Paris e já que tinha lido toda a obra do Paulo Freire, estava em Genebra, eu pedi para entrevistá-lo, ele aceitou. Depois um colega da pós-graduação chileno me pediu para ir junto, ele é filósofo, interessado em educação, tinha conhecido o método Paulo Freire no tempo que Paulo Freire esteve no Chile, aplicando as suas convicções e princípios. E então o Antônio Faundes, esse colega, foi junto, nós fomos a Genebra, entrevistamos o Paulo, e foi tão importante a entrevista e a participação dele, desse colega, que depois ele se tornou coautor do Paulo em livros dialógicos. Há muitos livros publicados por eles, conversando e discutindo e discordando com grande respeito e com grande produtividade. Então, disso nós vamos falar agora a seguir. Bom, eu não vou contar a entrevista mesmo, porque ela está publicada em 2 lugares agora. Além da revista da Unicamp, está publicado num livro meu que se chama Reinvenção da Catedral, uma atualização deste livro que eu já apresentei. Mas eu vou ler para vocês uma das coisas que mais me impressionou como exemplo do que ele entende por estudar. E que diz muito do método Paulo Freire e nos encaminha para entender melhor também a questão da leitura, na perspectiva dele. Então ele explicou que estava fazendo esse material da pós-alfabetização para o trabalho em São Tomé e Príncipe e se deu conta que precisava explicar o que era estudar. Através desta narrativa, citando Paulo Freire, isto hoje está repetido em muitos outros livros. Tinha chovido muito toda a noite. Havia enormes poças de água nas partes baixas do terreno. Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama. Às vezes os pés apenas escorregavam nela. Às vezes, mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios de cacau para o sítio onde deveriam secar. Em certa altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o atoleiro que tinham pela frente. Pararam. Desceram da caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema para eles. Atravessaram os 2 metros de lama, defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas pedras e de galhos secos de árvores, deram ao terreno a consistência mínima para que as rodas da caminhoneta passassem sem se atolar. E aí, gente, o que essa historinha tem a ver com estudar? A frase seguinte é: Pedro e Antônio estudaram. Procuraram compreender o problema que tinham a resolver e, em seguida, encontrar uma resposta precisa. Não se estuda apenas na escola. Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.